Fala meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje a gente vai aproveitar a deixa do tema de ontem, que foi aquele Twitter feito pelo Paulo Coelho sobre o Lula, para poder tentar responder essa pergunta aí, que é uma pergunta que já se faz no Brasil há mais de 20 anos pelo menos, que é se Paulo Coelho é literatura ou não, né? É uma questão que se discute muito no meio dos escritores, no meio da literatura, entre os professores, na sala de aula, né? Eu lecionei literatura há mais de 5 anos e era uma pergunta que os alunos faziam quase sempre, assim. Todas as turmas, né, levantavam essa questão, alguns defendendo que sim, outros defendendo que não, e a gente vai falar um pouco sobre isso aqui no vídeo de hoje, tá? E aí eu separei também, né, eu vou fazer aqui o vídeo em basicamente 3 partes. Na primeira parte, comentar um pouco Paulo Coelho, falar um pouco sobre o que é esse conceito de literatura, né, dar alguns aspectos aqui desse conceito, coisa que eu já fiz em outros vídeos, mas a gente repete aqui para poder conectar com o tema do Paulo Coelho. E depois trazer alguns exemplos aqui desses conceitos que eu estou trazendo, tá? Então, assim, o Paulo Coelho é um escritor brasileiro mais vendido aí de todos os tempos, né? Mais vendido da atualidade. Já vendeu mais de 320 milhões de livros, né? Traduzido para mais de 80 países, 80 idiomas, né? E ele tem livros muito conhecidos, né? Então tá aqui o Alquimista, o Diário de um Mago, 11 Minutos, Brida, Maktub, né? E uma série de outros trabalhos dele aí que são conhecidos, né, do grande público e vendem bastante. E aí as pessoas se perguntam, né? Paulo Coelho é literatura ou não? Porque o Paulo Coelho, por exemplo, ele pouco ou nada comparece nas questões de vestibular, né? Você vê as provas do Enem, tem as provas do Enem, do vestibular, pré-vestibular, o Paulo Coelho praticamente não comparece, assim como outros autores que são ali mais ou menos na faixa, digamos, na faixa qualitativa dele, né? Como Augusto Cury, enfim, outras figuras aí que a gente tem no Brasil, tá? E aí eu já trago para vocês uma distinção importante aqui, que é a seguinte, né? Vamos lá. A ideia de literatura, a ideia que se tem de literatura hoje não existia na Grécia Antiga, né? O próprio Aristóteles fala disso na Poética. E isso não significa que não se publicavam textos, e textos que hoje são chamados de ficção, né? Então tinha poesia, tinha teatro, né? Mas não existia, por exemplo, o romance, nem o conto, que são textos mais recentes, certo? E aí depois, na Idade Média, você tem lá os romances de cavalaria, né? Que são bastante conhecidos, e depois começam a surgir os textos mais específicos desses conceitos que a gente entende hoje. Então aí aparece ali, né, o Dante Alighieri, né, ali no final da Idade Média, e a Divina Comédia, e aí depois começa a aparecer um monte de gente, aparece o Cervantes com Dom Quixote, enfim, vários outros textos que no futuro passariam a ser considerados literatura. E essa ideia de literatura vai sendo debatida e discutida, né, ao longo dos períodos. Você tem o Iluminismo, né, que comparece ali também, virada do século XVIII para o século XIX. Você tem uma discussão do que seriam as belas letras, né, do que seriam as letras, né, que é justamente essa coisa do conhecimento acumulado, né, e dentro desse conhecimento acumulado você tem ali os textos ficcionais também, né? Essa discussão vai caminhando e entra no século XIX com tudo, né? A literatura realmente começa a se expandir no século XIX e você tem o surgimento, inclusive, de um cara como o Charles Baudelaire, né? Tá aqui os Pequenos Poemas em Prosa, que é um cara muito mais radical do que muita gente que escreve no século XX, né? Inclusive o Paulo Coelho, né? E é um cara que escreveu na primeira metade do século XIX. Antes mesmo dele tem o Edgar Allan Poe também nos Estados Unidos, que é o cara que inventa o conto, né, na verdade. E, enfim, e aí o mais importante é o seguinte, no romantismo, essa ideia de literatura passa a ficar vinculada à poesia. Não só a poesia como gênero separado do restante, mas uma certa estética, né, uma certa forma da poesia
que no texto em prosa começa a se manifestar a partir das metáforas. Então você começa a ter cada vez mais a utilização de metáforas para poder exercitar aquilo que se chama de literatura, né? Inclusive essa potência reflexiva da literatura, que os românticos alemães também enxergam na figura da extensão, e aí eu já estou falando de outra coisa, né? No romance. O romance é um texto que surge ali, se caracteriza ali e tudo mais, e vai avançando a partir dali. Então você tem esses dois conceitos, o conceito mais antigo, iluminista da literatura, que é esse conceito, né, do conhecimento acumulado. Você tem o conceito do romantismo, que já está mais ligado a essa ideia de ficção, de poesia que a gente entende hoje, né? E esse conceito de literatura dos românticos, ele explode de fato na modernidade, né? Na virada do século XIX para o século XX e nas vanguardas europeias, tá? E aos poucos, depois da metade do século XX, depois que as vanguardas foram, né, chegando ali no seu extremo, né, surrealismo, dadaísmo e tudo mais, você começa a ter o exercício de novas formas de literatura que já não são aquelas da modernidade, né? Vou dar um exemplo aqui. A figura talvez mais específica da modernidade é a da invenção, né? Então, de você inovar. E depois da metade do século XX, você começa a ver que certas linguagens vão aparecendo não só inovando, mas trazendo figuras do passado para junto dessa inovação, né? Por exemplo, o exercício da citação, né? Então você tem romances, vou mostrar aqui alguns, né? Já fiz vídeos sobre isso aqui, nos quais autores antigos viram personagens, né? Um exemplo disso é o conto Pierre Menard, autor do Quixote, né? Do Borges, que é um conto ali da metade do século XX, e no qual a obra do Dom Quixote aparece citada. Quer dizer, então não é mais aquela coisa da invenção radical da modernidade. Você já tem ali uma coisa meio mesclada, passado com futuro e tudo mais, né? Outras coisas vão comparecendo também. Mas o fato é que, para a gente pensar o Paulo Coelho, a gente tem que entender o seguinte: a literatura ela pode ser vista, né, de vários ângulos. Se você tem essa perspectiva estritamente iluminista do que é a literatura, conhecimento acumulado, e aí você vai automaticamente pensar a literatura a partir do gênero estrito sensu. Então, o que é o gênero estrito sensu? O que eu chamo? Por exemplo, um conto. Um conto é uma história que tem de um parágrafo até 49 páginas, do ponto de vista estritamente técnico, né? Então, qualquer texto que se coloque como ficcional e que tenha entre um parágrafo e 49 páginas é conto, portanto, é literatura. Certo? Agora, se você já entende a literatura a partir dessa perspectiva romântica, de que precisa haver ali uma lógica poética, um extravasamento poético da linguagem e, ao mesmo tempo, um exercício de metáforas e uma criatividade mais ampla, aí não basta ter até 49 páginas para ser um conto literário, vamos dizer assim, né? Talvez o conto, até essa palavra conto, fique realmente ali registrado. Mas é um conto que é literatura ou não é, né? Você aí começa a pensar, bom, vamos ler para ver. E aí você começa a ler o texto, começa a ver que a linguagem é denotativa demais, você começa a ver que não existe tanto viés literário ali. Ao mesmo tempo em que, quando você olha e vê, né, por outro lado, você vê uma linguagem mais metafórica, você começa a já pensar em classificar aquilo como literatura. E esse caráter metafórico, que eu estou chamando aqui, né, um caráter metafórico, ele comparece não apenas na gramática do texto, mas também, muitas vezes, na própria forma como o tema se coloca, como os personagens se colocam, como né, a própria questão do gênero se coloca, né, porque muitas vezes o texto é mesclado. Né, você tem ali uma crônica, por exemplo, do Nelson Rodrigues, você vai ver que tem vários elementos do teatro aí dentro, né? Então, quer dizer, uma coisa radical, é literatura no sentido mais amplo do termo, né?
E aí, se você tiver essa perspectiva mais moderna e contemporânea, você olha para um texto do Paulo Coelho e você não vê literatura ali, né? Porque ele responde a essa necessidade técnica estrita de estar ali, né, um romance, né, que tem mais de 79 páginas, uma história ficcional com mais de 79 páginas, e se classifica como literatura. Do ponto de vista técnico, é um romance. Agora, do ponto de vista romântico, ou do ponto de vista moderno, do ponto de vista do que a literatura é de maneira mais ampla, é literatura o Paulo Coelho? Me parece que desse ponto de vista, não. Porque é uma linguagem muito rasa, muito simples, né? Muito denotativa, não tem tantos exercícios de complexidade, de revolução da linguagem, né? E aí entra a discussão do que são os clássicos, né? Que aí a gente entra nesse debate. Tem esse livrinho muito legal aqui da Ana Maria Machado, que eu trabalhei com os alunos em sala de aula. Quem foi meu aluno lembra disso. Como e por que ler os clássicos universais desde cedo, da Ana Maria Machado. E aí ela traz aqui, né, várias reflexões sobre a importância dos clássicos, né, por que os clássicos são clássicos e o porquê que, de certa forma, esses livros ganham esse caráter de clássico, muitas vezes por conta da sua estrutura inovadora, né? Como é o caso de vários que eu já citei aqui e de tantos outros aí que a gente conhece, né? Então ela cita aqui, por exemplo, né, vamos falar aqui ó, da lista dela, Dostoiévski, né? Você vai passando aqui, você vai ver Guimarães Rosa, né? Que mais aqui? Ernest Hemingway, Jorge Amado, Jorge Luiz Borges, Mark Twain, Oscar Wilde, né? São figuras que já são carimbadas aí da história da literatura. Isso não significa que todas essas figuras sejam muito radicais, né, em todos os sentidos. Você vai ler, por exemplo, textos de um autor que são mais radicais que outros, né? Você às vezes lê um conto ali do Borges, que é um conto mais, né, feijão com arroz, talvez menos radical, enfim. Mas a maioria dos contos dele é bem radical, é um exercício de radicalidade da linguagem, do tema, da estética, da forma do texto, e aí ele acaba sendo, obviamente, classificado como literatura. E o Paulo Coelho fica nessa coisa mais superficial. E aí existe uma outra questão que deve ser levantada, antes da gente passar aqui para os exemplos, né? Que é o que se chama, de algumas décadas para cá, de uma literatura de mercado. Né? O Jonatas falou isso lá no debate que a gente fez no WhatsApp, né? Ele disse que, né, o Paulo Coelho é uma literatura de mercado. Ao mesmo tempo, ele se iniciou nessa literatura, né? E ele diz que o gosto é muito subjetivo e que o importante é ler. De fato, né, eu sou partidário da opinião, né, de que qualquer coisa, desde que respeite o espaço do outro, respeite ali a imagem das pessoas, pode e deve ser publicado, né? Então é uma frase que eu digo muito para as pessoas quando eu converso sobre isso, que é o seguinte: é melhor pecar por excesso do que por falta, nesse caso específico, né? E aí, quer dizer, então abre-se o espaço ali no Facebook, abre-se o espaço, né, nas plataformas para você publicar, porque muitas vezes você não consegue pela editora, né? E aí você publica o seu texto ali. Então, eu sou partidário disso. A questão é que, beleza, né? Todo mundo pode publicar, inclusive aqueles que acham que devem publicar uma crítica, né, à chamada literatura de mercado. Porque existe um ponto que é muito fácil de entender para distinguir uma literatura de mercado de uma literatura mais sofisticada, ou mais ampla, mais revolucionária. Quando você pensa com um olhar de mercado, você está pensando no gosto do consumidor. Então você pensa, isso aqui vai agradar? Eu vou conseguir vender isso para alguém? E para você vender, do ponto de vista do texto, invariavelmente você tem que fazer alguma coisa que as pessoas compreendam, né? Ainda que elas se surpreendam de alguma maneira ali ou de outra, mas que elas compreendam e que não fique num drama ali junto com o texto, né?
E isso geralmente gera textos mais pobres do ponto de vista da complexidade, do ponto de vista, né, do aspecto revolucionário da linguagem e tudo mais. Porque você está querendo agradar o consumidor, né, o leitor. E aí você diz uma coisa que ele já conhece, que ele já sabe, que ele já vai entender, que é fácil para ele, é palatável, né? E o Paulo Coelho se insere nesse contexto. O Paulo Coelho, inclusive, eu considero que ele está para a literatura brasileira, assim como o Romero Brito está para as artes plásticas, que é aquele cara que, né, virou uma espécie de popzinho de venda, né? Ainda que ele possa fazer uma outra coisa ali mais interessante, mas o fato é que o interesse dele é vender. Então ele faz uma coisa que, né, todo mundo quer, todo mundo gosta, e aí isso acaba não gerando nenhuma novidade mais ampla, né? Isso não significa, tá? Para finalizar a reflexão mesmo aqui, que você não possa ver também produções interessantes, apesar dessa linguagem muito simples, né? É o caso da Agatha Christie, né? Tá aqui, O Assassinato no Expresso do Oriente. Né? A Agatha Christie é a fórmula do texto da Agatha Christie é basicamente a mesma, né? Você cria ali uma suspeita no início, cria um crime, né? Uma suspeita, suspeitos, né? Um detetive ou alguém ali, né, que está responsável por investigar, e você vai dando pistas falsas para o leitor até o ponto em que você, no final, você mostra: não era nada disso que você imaginava, te enganei, entendeu? É uma fórmula, e ela repete isso 70, 80 vezes. A questão é que é interessante porque ela faz algumas variações sutis ali, né? Ela cria um livro no qual quem narra é o criminoso, no outro ela mata o detetive, no outro ela cria, né, uma história na qual quem matou é o suspeito mais óbvio, na outra não, né? Enfim, e tem uma quantidade muito grande de variações do conteúdo, mas na forma é basicamente a mesma. E isso, né, eu, por exemplo, li muito Agatha Christie, leio até hoje, né, e me divirto com isso. Então, nada contra a pessoa que quer ler o Paulo Coelho e começar lendo Paulo Coelho, enfim, ler o Paulo Coelho quando quiser. Agora, eu tenho a perfeita noção de que, do ponto de vista mais amplo, a Agatha Christie não é literatura sofisticada. Não é uma literatura no sentido moderno, no sentido mais amplo do termo, né? Diferente de outros autores aqui. E existem outros exemplos disso, tá? Já fiz vídeo também falando sobre o Kazuo Ishiguro, tá aqui, ganhou o Nobel de Literatura recentemente. Esse romance dele aqui, Um Artista do Mundo Flutuante, que é uma história interessante, né? Uma história de um artista no pós-guerra no Japão, aquela coisa do pós-bomba atômica. Mas é uma linguagem muito denotativa, não tem tanta radicalidade. E aí entra a questão do repertório. Isso é muito importante também de ponderar aqui. Por quê? Quanto mais você lê, quanto mais autores sofisticados, complexos, inteligentes, difíceis você lê, mais você vai ficando seletivo, né? Ainda que tenha muita coisa boa para ler, eu vou dar alguns exemplos aqui, né? Mas você vai ficando mais seletivo, você começa a comparar, é uma coisa automática da vida, né? Não tem jeito, é assim que funciona. Você vê um jogo de futebol do time A, aí você vê, pô, os caras jogaram bem e tal, daqui a pouco você vê um jogo de futebol do time B, pô, jogou muito melhor, você vai dizer, esse time aqui é melhor do que aquele ali, né? Pode até perder e tal, mas você vai comparar, normal, faz parte da vida isso, né? E é assim com a literatura, você começa a ler, né, enfim, escritores mais complexos. Você lê um Machado de Assis, uma Clarice Lispector, um Drummond, você olha para o Paulo Coelho, aí você lê o Paulo Coelho e você fala, pô, não dá nem para comparar, né? E aí eu vou deixar aqui com vocês algumas dicas de autores do mundo contemporâneo, a maioria vivos ainda, e que são literatura do ponto de vista mais amplo, tá? E para vocês compararem, quem não leu ainda, né, para ler e fazer uma comparação com os textos do Paulo Coelho, para tentar responder essa pergunta e ver se concordam comigo ou não, tá? Deixo aqui de saída um que morreu recentemente, que é o João Gilberto Nou, O Cego e a Dançarina, livro de contos fantástico do João Gilberto Nou,
escritor brilhante, um cara que tem uma linguagem meio que, né, aquela coisa dos filmes, dos curta-metragens, né, que vão fazendo cortes rápidos de imagem. A narrativa dele é assim, né, uma narrativa interessante, né, e enfim, brilhante, brilhante. Vale muito a pena ler o João Gilberto Novo, tá? A Patrícia Mello, escritora brasileira viva também, produzindo aí. Tá aqui o Elogio da Mentira, que é esse livro muito legal, esse romance muito interessante. Ela utiliza de maneira brilhante a paródia, né, e ao mesmo tempo a citação também, que eu falei, né, de outros autores, que é um exercício que também não é tão fácil de fazer de maneira literária no sentido mais amplo, porque citar qualquer um pode citar, né? Mas você criar um enredo no qual a citação aparece de maneira, né, mais reflexiva e ao mesmo tempo irônica, então já não é para qualquer um. E a Patrícia Mello está entre os melhores no Brasil hoje, com certeza, tá? Um outro escritor brilhante aí do Brasil contemporâneo é o Julian Fuchs, tá aqui o Procura do Romance, tá? E aí existe também esse ponto, né, que o Borges, por exemplo, é um dos gênios disso, que é colocar, né, essa forma da narrativa, das coisas de maneira geral, em questão, né? É o que o Julian Fuchs faz aqui nesse romance, né? O Procura do Romance. Na verdade, o grande personagem do romance é o próprio romance enquanto gênero, né? E a sua crise contemporânea, porque o grande artista é esse, é o que está buscando ali problematizar o seu campo de atuação. Coisa que o Paulo Coelho não faz, né? O Paulo Coelho cria uma literatura ali, um texto, uma narrativa muito simplória, muito superficial, né? E que não gera essas questões mais amplas, tá? Alguém pode dizer, mas não precisa ser só, né? Por que ser só profundo? Por que ser só complexo? Claro, como eu falei aqui, né? Cada um faz o que quer, né? Não é aqui ficar estabelecendo regras fixas para ninguém, mas é uma leitura que eu faço. E quando você busca a literatura nesse sentido mais amplo, moderno, contemporâneo, você esbarra com autores de linguagem muito denotativa, você, né, distingue, fala, isso aqui não está, né? O Paulo Coelho, se escrevesse na época do Baudelaire, lá no início do século XIX, lá o Baudelaire ia olhar para aqui e dizer, cara, entendeu? Tem que radicalizar mais aí, né? Entendeu? Outros, vamos continuar, né, com a lista. O Avesso da Pele, do Jefferson Tenório, que também não é um livro que radicaliza na metáfora, né? Ele está trazendo mais aqui, o título é muito interessante e ele está trazendo o tema do racismo, que é um tema contemporâneo e é uma questão, né, do mundo recente para a gente aqui, tá? Sujeito Oculto, esse romance interessantíssimo aqui da Cristiane Costa, que é uma escritora que não é muito conhecida, ela também é acadêmica e trabalha aqui também na forma do texto, na estrutura do texto. Pedaços do texto aqui são, né, vem em formato de agenda, né? Tá aqui, tá, formato de agenda, tem um capítulo vazio no meio, quer dizer, uma série de experimentos, uma literatura experimental que ela está fazendo, né? Genial também. O Sérgio Santana, que é um escritor que faleceu, agora tem 2 anos mais ou menos na Covid, né? E é o escritor, um dos mais brilhantes aí da literatura recente no Brasil, tá? É Um Crime Delicado, que é um romance dele que virou filme, inclusive, que conta a história ali de um crítico de arte, né? Tem um crime e ele está discutindo essas posições aí do crítico, do artista, da obra, né? A partir da estrutura técnica do romance. Quer dizer, um escritor que estava o tempo todo experimentando, né? E tem outros livros dele aqui também que eu cito, né? Que eu li quase tudo dele aqui, eu já li. O Livro de Praga, né? Narrativas de Amor e Arte, que ele é um cara também que está o tempo todo na sua obra discutindo essa posição do artista, né? Não só na literatura, mas em outras artes também. Aqui tem pianista, tem, enfim, escultura, tem uma série de coisas bacanas refletidas na obra do Sérgio Santana. E esse livro aqui, que foi o último dele, né, o Conto Zero, tá, que é um livro no qual ele vai discutir justamente a fronteira entre a narrativa ficcional e a autobiografia, né?
E aí é muito do que se chama hoje de autoficção, né? Que é uma mescla de gêneros, que é o pessoal da literatura mais ampla, né? Colocando em questão essas estruturas tradicionais, tá? Então o Sérgio Santana é um exemplo desse tipo. E deixo aqui também o Inácio de Loyola Brandão, tá aqui a última viagem de Borges, ele fazendo esse exercício de citação do Borges aqui dentro, e de outros personagens também do próprio Borges, né? Enfim, também é um escritor dos mais interessantes da nossa cena contemporânea. E finalizo os exemplos do Brasil com o Menalton Braff, meu amigo Menalton Braff, está aqui, A Sombra do Cipreste, esse livro aqui que está autografado, inclusive, por ele, e também é um contista dos melhores, tá? E deixo essa dica para vocês aqui também, grande livro do Menalton Braff, que é um escritor também nosso, aí, brasileiro, contemporâneo. E finalizo com alguns exemplos de fora, tá? De autores para vocês lerem e compararem com Paulo Coelho, para poder tentar, enfim, visualizar essas questões estéticas, formais e técnicas que eu ponderei no início do vídeo aqui, tá? Então, o Bolanho, que também faleceu há alguns anos, né? Escritor chileno, brilhante também, Monsieur Pen, grande romance do Bolanho, tá? O grande mestre José Saramago, tá aqui, né? O Ano da Morte de Ricardo Reis, é um livro no qual ele transforma o Fernando Pessoa e o Ricardo Reis, que é um dos heterônimos de Fernando Pessoa, em personagens de um novo romance mais contemporâneo, e aí está fazendo esse diálogo aí com a obra do Fernando Pessoa, o Saramago, brilhante também, tá? Que mais? Vamos ver o tempo aqui. O Gonçalo Tavares, escritor de língua portuguesa, agora não lembro se ele é de Angola ou de Moçambique, mas é de um dos dois, tá? E que são países da África que falam português, né? E esse livro aqui, Short Movies, eu li agora, né? No final do ano passado, livraço também de contos curtos, microcontos do Gonçalo Tavares, geniais, assim, geniais, quase todos trabalhando essa perspectiva, né? Essa coisa do olhar para a cena e tal. Muito bacana esse livro do Gonçalo Tavares, também escritor sensacional da nossa cena contemporânea. O Mia Couto, né, que, enfim, dispensa comentários, Histórias Abençonhadas, grande escritor das palavras valias, é um cara que exercita a metáfora por dentro da prosa, né? Os contos dele são histórias em prosa poética, né, o tempo todo. É um cara brilhante, grande escritor também da nossa cena contemporânea, aí, o Mia Couto, tá? Estamos aqui chegando ao fim, né? Vamos lá. A escritora argentina Paula Oloy-Charach, tá aqui As Teorias Selvagens, né? Grande romance também, e ela também exercita a metáfora de maneira brilhante, está colocando temas contemporâneos aqui em questão, né? A partir de uma linguagem radical e ao mesmo tempo irônica, sutil, elegante, né? Um texto muito bem escrito, e ela virou o nome da minha terceira gatinha aqui, né? É a Paula, em homenagem a ela. Então, grande escritora também da nossa cena aí. Leiam, comparem com Paulo Coelho, né, para vocês verem aí as diferenças narrativas e de linguagem, tá? O Henrique Villamatas, também escritor espanhol, grande escritor espanhol, tá aqui o Dublinesca, que é esse romance no qual ele encena, eu já falei dele em outros vídeos aqui, né, ele encena o funeral da literatura, enfim, tá colocando ali a forma e o gênero, né, em questão, tá? E a posição do artista também está o tempo todo comparecendo nos romances dele. É um cara brilhante também, o Dublinesca, do Henrique Villamatas, tá? E finalizo aqui com os dois últimos exemplos, tá? Esse livro aqui do Vladimir Sorokin, escritor russo, Dostoiévski Trip, que é um romance bem interessante em forma de teatro, na verdade, né? Tá? Muito legal também. E o Mário Bellatin, ou Mário Bellatan, enfim, né? Cada um chama do jeito que quer. Cães Heróis. Esse aqui também é um romance interessante, e ele, tá vendo? O livro não tem nem capa, né? E, enfim, é um trabalho experimental também do Mário Bellatin. Certo, pessoal? Então é isso. E ao mesmo tempo eu também tinha separado alguns livros de teoria aqui para mostrar, porque ajuda bastante, né? Você lê também teoria, filosofia, enfim, teoria literária, né? Estrutura do romance e tudo mais.
do conto, né, a estrutura dos gêneros de maneira geral, história dos gêneros, porque você começa a aprender aí a fazer essas comparações. Beleza? Então, assim, de um ponto de vista estrito, o Paulo Coelho é literatura, né? Acaba sendo. Tecnicamente falando, ele é literatura do ponto de vista estrito. Agora, do ponto de vista formal, estético, filosófico mais amplo, ele deixa a desejar nesses aspectos aí de criatividade, radicalidade da narrativa e tudo mais, tá? E a gente aí finaliza com essa reflexão. Beleza? Então é um assunto que vai voltar em outros vídeos aí, a gente vai se falando a respeito e a gente se vê no próximo vídeo do canal. Beleza? Abraço e fui!